Saindo um Uhum. pouco do tema da BIM, e entrando na questão da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele, segundo o relato do nosso colega Aguirre Talento, aqui no UOL, o tenente-coronel Mauro Cid teria dito que quem ordenou a fraude nos registros dos cartões de vacinação foi o próprio ex-presidente, então presidente, Jair Bolsonaro. Né? Ele teria ordenado e foi feito um registro falso para utilização para viagem, para outros fins, né? Confirmado isso e garantido que essa informação da delação ela é a informação correta, a que tipo de penalidade está sujeito o ex-presidente? Bom, Leonardo Sakamoto, bom dia. Eu acho muito importante essa pergunta. Por primeiro, eu gosto de pensar que quando a gente fala em carteira de vacinação, diante do procedimento vacinal que nós adotamos no Brasil, eu não consigo afastar a carteira de vacinação da similitude de um documento público. Primeiro ponto, né? Ainda que eu possa ativar o critério vacinal por meio de entidades privadas, é possível você tomar vacinas em ambientes particulares, algumas delas, porque algumas somente a rede pública, por meio do SUS, é que fornecem, sobretudo nessas circunstâncias que nós vivemos no estado de Covid, não é? Onde se propiciou que a entrega da vacina fosse feita em igualdade de condições para qualquer pessoa, inclusive brasileiro ou não, bastava estar no solo. Nós temos um documento público, e um documento público que era uma grande medida de trânsito, né? O transitar dependia, e não foi só no Brasil, nós tivemos um cenário mundial de nós termos o ajustamento dessas vacinas. A hora em que se consolida que a informação indicada na carteira de vacina não é verídica, nós temos que apontar dois cenários. O primeiro é preciso encontrar de fato quem deu o comando para fazer o ajustamento dessa informação, né, a indicação da informação verídica. E o segundo é quem usou esse documento, porque na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos duas situações. É possível, nós precisamos conjecturar isso, que ele não tenha dado ordem alguma para se inserir essa informação na carteira dele. Nós ainda não temos o campo probatório disso, apenas uma questão advinda de um depoimento que deve ser usado aí todo numa formatação da delação premiada, mas que muitas vezes o próprio acusado é que está trazendo essa informação sem uma contextualidade mais profunda no campo probatório. Agora, é possível que ele não tenha realmente ordenado, mas o fato dele ter feito uso de um documento falso já indicaria o cometimento de um crime. Até porque a hora em que ele manuseou esse documento era possível avistar. Ele sabia da verdade e da veracidade desse documento. Ele sabia se era verdade ou não a informação vacinal, sobretudo uma vacina recente, porque a gente não está falando de uma vacina que tomou lá na infância que não lembra mais se tomou ou se não tomou, né? Que alguma coisa que apareceu ali poderia não ter esse indicativo. A gente está falando de um elemento recente, num panorama recente, no estado pandêmico, mundial, né? Até porque a pandemia estabelece-se mundialmente. Então, a hora em que ele faz o uso dessa documentação, já há um ilícito de grande importância. E ele fez o uso dessa documentação sendo ele a pessoa que é. Então, a apuração do uso de documento falso é crime no nosso cenário legislativo e ela pode impactar, sim, numa penalização. A grande circunstância que a gente tem talvez em relação ao ex-presidente, a todos os envolvidos nessa circunstância, é que o uso do documento falso por si, a depender do gravame, daquilo que ele enfrentou, não seria habilitador a gerar uma pena de prisão para alguém que não tenha qualquer antecedente criminal e eventualmente tivesse algum juízo para justificar aquele uso. A hora em que a gente soma outras circunstanciais que me parecem estejam vindo por aí, estejam sendo apuradas, esse crime é mais uma adjetivação que vai ser apurada e pode levar a uma condenação. Condenação essa que poderia sim gerar um estado prisional e poderia até, a depender da circunstância desta apuração e de quando, né? A gente sabe quando ela foi utilizada naquele trânsito entre sai da presidência e deixa, né, de ser presidente, ou seja, a gente tem um trânsito ali entre estar presidente e não estar mais presidente, mas presidente uma vez, presidente sempre, né? Pelo menos nessa figura geral, ele teria cometido um crime que, inclusive, impacta na continuidade, me parece, a meu juízo, dele poder reativar-se como um novo candidato, não mantendo aí a condição ilibada que é preciso ter, não é,
para candidatar-se novamente a um cargo público. Eu acho que o cenário caminha para isso, em sendo apurados os fatos como verdadeiros, evidentemente. Ô, professora, a senhora está falando, né, sobre... O Sakamoto já vai voltar, já, ele só deu uma saidinha e já volta. Em relação a tudo que é apontado contra Bolsonaro, né, aos crimes que ele está sendo investigado, inclusive que é apontado em relação a ele, que teria cometido, quer dizer, essa história toda da ABIN que a gente está falando é sobre o governo Bolsonaro, isso daí respinga também nele. Qual é a responsabilidade do ex-presidente nisso? De tudo que se fala e que está sendo investigado em relação a ele, o que a senhora considera mais grave até agora? Olha, é um cenário de Eu adorei o coisas. Eu acho respiro, que professora, é o respiro. Vamos é o pensar, porque respiro de quem? É isso que você tá, é isso mesmo, Fabiola, é um panorama de coisas. E eu costumo dizer, a gente que é brasileiro, principalmente a gente que é da minha geração um pouco para mais, eu devo ser bem mais velha que você, eu acredito, e a gente pegou alguns governos nesse país, a gente se acostumou com toda a ordem de desordem. Esse é o fato. Nós brasileiros vimos toda a ordem de desordem, apesar da nossa origem e daquela destinação, da objetivação pela ordem, pelo progresso estampado na nossa bandeira, que foi usada de maneira tão torpe nos últimos tempos, né? Mas, separado isso, a gente se acostumou a ver grandes coisas, a gente se acostumou, inclusive, a ver ninguém sendo punido, e, de repente, a gente começou a ver que algumas punições eram arraigadas, que algumas pessoas foram, inclusive, submetidas à prisão, algumas de maneira devida, outras de maneira indevida, né? E aí eu não digo como Flávio, eu digo pelo resultado dos processos que chegaram a esta conclusão. Mas quando eu penso na questão de maior gravidade que se pode apurar ao ex-presidente, o uso da máquina para obter informações por caminhos sigilosos que apenas arrecadariam, se comprovado, porque eu parto sempre do princípio da primazia da inocência, tá? Então, se comprovado esse uso da máquina, por ordenação dele, da máquina pública, como ferramental para conseguir conjecturar informações ou questões de ordem pessoal, para uso pessoal, para atribuição pessoal, para vantagens pessoais, esta me parece ter a maior, formar o grande guarda-chuva, né? Porque o que a gente vê nos atos é isso mesmo, é tomar a máquina para si, repito, uma vez comprovado tudo isso, tendo tomado a máquina para si, para uso de elementos de ordem particular, isso pode significar algo de proporções inimagináveis e talvez elementos que a gente demore muito ainda para enxergar, Falando um como uma pouquinho grande agora, caixa de Pandora.